Bom, pessoal, sejam todos bem-vindos. Muito bom ter vocês aqui. A gente começou o módulo 2, um módulo muito importante que trata da primeira lei da termodinâmica. Ela, vamos dizer assim, sozinha, mas aplicada muito aí aos ciclos gasosos, aos gráficos de pressão e volume. Tem muito exercício para treinar, pessoal, porque tem exercícios nesses de alternativas que cada um pede uma coisa, que cada alternativa pede para você fazer uma coisa. E esses são os mais legais, tá? São os melhores para você treinar nesse começo aí. A gente vai fazer esse módulo com muita calma, sem pressa, treinando aí vários exercícios, mandando aí vários vídeos para você se situar no passo a passo. Treina bastante, que é um módulo precioso aí pra gente, tá bom? Já tenho aqui participações aqui no bate-papo com algumas dúvidas. A Gi perguntou, pessoal, do exercício 16 da página 15. Página 15? Tá, ainda era do módulo anterior, tá bom. Página... Ô Gi, confere para mim, é o 16 da página 15, é isso mesmo? Porque o 16 está na página... Isso, da página 16. Beleza, então. Vamos conversar sobre ele, depois eu faço o exercício que o Filipac pediu aí, tá bom? Pessoal, então fica aí sempre com a sua apostila à mãos. Você não precisa ficar anotando desenfreado aí o exercício, mas pelo menos para acompanhar alguma coisa do enunciado. Eu vou tentar procurar esse gráfico, pelo menos aqui na internet, para eu colocar no slide. Se eu não achar, aí você tenta acompanhar na apostila mesmo, tá? Vou tentar só achar a imagem e a gente faz o passo a passo aqui no PowerPoint, tá? Deixa eu ver se é esse aqui. É esse mesmo, já achei aqui. Da Federal de Lavras, lá em Minas. Então, deixa eu colocar aqui essa imagem e vamos resolver. Esse exercício, pessoal, ele estava no módulo 1, ele está um pouco fora de lugar, viu? Ele era para estar realmente no módulo 2, agora a gente consegue resolver ele passo a passo aí, tá bom? Então vou compartilhar a tela aqui com você para a gente resolver junto, depois eu resolvo as outras dúvidas do pessoal que já mandou no bate-papo, tá bom? Deixa eu trocar minha câmera de lugar. Isso. Estamos fazendo o exercício 16 da página 16. É esse gráfico aqui, tá bom? Aí vamos ler o enunciado junto aqui, ó. O diagrama PV mostrado a seguir ilustra dois processos termodinâmicos. Um que é o ABC, percebe que não é um ciclo fechado, tá bom? ABC é uma transformação e a outra é o ADC, tá bom? É um gás ideal, ele é levado do estado A para o estado C por duas transformações diferentes, por dois caminhos diferentes, né? Aí ele dá para você, pessoal, uma relação de volumes, ó. Ele fala que o volume 2 é duas vezes o volume 1, legal, e a pressão 2 é igual a 4 vezes a pressão 1. Não importa o valor de cada uma, o que importa é a proporção. Aí ele pergunta algumas coisinhas aqui, vamos ler alternativa por alternativa. Alternativa A, pessoal. O trabalho realizado pelo gás ao longo do ADC é maior que o trabalho realizado ao longo do ABC. Pessoal, vamos analisar o seguinte. Essa transformação do jeito que está escrita, ela tem duas transformações dentro dela. Você concorda comigo? A transformação ABC, ela é composta da transformação AB mais a transformação BC. Razoável isso para você? Mesma coisa para a ADC. Ela é composta pela AD e depois pela DC. Tudo bem? Com isso, pessoal, a gente vai analisar a seguinte ideia. Para calcular o trabalho, então, da ABC, você vai calcular o trabalho da AB mais o trabalho da BC. O trabalho da ADC vai ser o trabalho da AD mais o trabalho da DC, tá bom? Sempre que você tiver uma transformação composta, né, por vários pedacinhos ali individuais, o trabalho total, a energia interna total, qualquer energia que tiver envolvida, é a soma das quantidades individuais de cada transformação, tá bom? Só que assim, pessoal, então vamos escrever isso aqui que a gente nem vai precisar fazer conta, tá? Olha aqui, ó. Então, o trabalho da ABC vai ser o trabalho da AB mais o trabalho da
BC. E a mesma coisa para a transformação ADC, seguindo a mesma ideia. Então, o trabalho ADC é o trabalho AD mais o trabalho DC, tá bom? Então, como vai ficar, pessoal? Olha o AB. A transformação AB é uma transformação isovolumétrica, isométrica, isocórica, sinônimos. Percebe? De A para B o volume fica constante, pessoal. Se o volume fica constante, o trabalho é zero. Já conversamos sobre isso. Transformação isovolumétrica não realiza trabalho. Só há trabalho quando há variação de volume. Lembre-se disso, tá bom? Então, o trabalho AB vale zero. Mesma coisa para o trabalho DC, tá vendo? Olha aqui, ó. Ou o DC, ó. Ele é isovolumétrico, o volume é maior na DC, mas não tem problema. Entre a D e a C não mudou o volume. Então, o trabalho DC também vale zero. Então, só ficou para a gente calcular o trabalho da BC e o trabalho da AD. Estas duas transformações, BC e AD, são isobáricas. AD e BC são isobáricas, porque a pressão é constante. Concorda comigo? O gráfico está aqui na horizontal. Quando a pressão é constante, pessoal, a gente viu que dá para calcular. O trabalho igual a P vezes ΔV, certo? P vezes ΔV. Ou seja, além de você fazer isso, além de ter essa análise, a gente também viu que pode calcular o trabalho pela área do gráfico. E aí é que essa análise da área você não precisa nem utilizar conta. Porque olha só, pessoal, olha o BC. O gráfico do BC está aqui em cima, tudo bem? Então a área que você vai ter que calcular é tudo que está embaixo do BC até chegar no eixo. É esse retângulo grande aqui. E o trabalho do AD, pessoal, é só esse retângulo aqui pequeno, que é a parte entre o AD e o eixo. Então, só de analisar qualitativamente, nem precisa analisar de forma assim numérica, você percebe que a área do BC é bem maior que a área do AD. Esse cara aqui é grande, é um trabalhão. Esse cara AD é um trabalhinho. Então, por isso que a alternativa A está errada. Porque ele fala que o ADC é maior que o ABC. Não é. Tem dois zeros, né? Tem dois trabalhos zeros nessas transformações, só que o BC é maior que o AD. Tá? Então, a alternativa A está errada por causa disso. Tudo bem? Deu para pegar a ideia? Vamos colocar um novo slide aqui, porque aquele já ficou apertado. Vamos fazer a outra alternativa. Estou no mesmo exercício, tá bom? Item B. O item B fala de energia interna, e a gente só viu energia interna no módulo 2, por isso que eu falei que o exercício está um pouco fora do lugar, mas vamos resolver agora. A energia interna do gás é maior no estado B de bola. Pessoal, energia interna, que a gente usa como U, nós vimos que ela é uma função exclusiva da temperatura. A energia interna só depende da temperatura. Ou seja, quanto maior a temperatura, maior a energia interna. Quanto menor a temperatura, menor a energia interna. Então, para a energia interna do gás ser maior no estado B, o exercício está querendo falar que a temperatura do B é maior do que todas. Maior do que a temperatura do A, maior que a temperatura dos outros pontos, dos outros estados. Então, pessoal, na prática a gente vai ter que calcular. Mas se eu descobrir uma temperatura, ou do A, ou do C, ou do D, que é maior que a temperatura do B, eu já sei que essa alternativa está furada. Concorda comigo? Eu vou fazer para calcular do ponto C, tá bom? Olha aqui, ó, cálculo da temperatura no ponto C. Como que eu vou calcular a temperatura, pessoal? Alguém abre o microfone e me diz. Como é que eu vou calcular essa temperatura? Quero ver a participação de vocês agora. Como eu vou calcular a temperatura nesse ponto, por favor? A equação do Clapeyron, né? É a equação de Clapeyron, pessoal. Perceba que no enunciado, o exercício fala que é um gás ideal. Se é gás ideal, PV igual a nRT, equação dos gases ideais. Tá bom? Vou calcular para o ponto C e aí tem que comparar com a do ponto B, né? Eu tenho que ver se ela realmente é maior ou não. Então vamos calcular desses dois pontos. Ó. Temperatura no ponto B e temperatura no ponto C. Pela mesma equação, só que agora a gente vai substituir os valores de cada ponto pelo gráfico. Tudo bem? Então olha aqui, ó.
O ponto B, pessoal, a pressão dele é P2. Então vamos escrever assim, ó, P2. Vamos deixar desse jeitinho, tá bom? O volume do ponto B é V1. Deixa assim quietinho. É igual ao número de mols N, que não importa quanto é, porque ele é igual nas duas transformações, então não vai influenciar. Constante é constante R mesmo, vezes a temperatura no ponto B que eu quero descobrir. Tudo bem? Então vamos isolar aqui, ó. Temperatura no ponto B vai ser igual. O NR que está multiplicando, eu passo para lá dividindo. Então vai ficar P2 vezes V1 dividido por NR. O NR não vai influenciar, pessoal, porque é o mesmo para os dois pontos, tá bom? O que vai mandar realmente é esse produto PV. Quem tiver o maior PV vai ter a maior temperatura, tá bom? Vou fazer a mesma coisa agora para o ponto C. A pressão no ponto C também é P2. O volume no ponto C é V2. E o resto é igual, ó, NRTC. Isolo o TC da mesma forma, ó. P2, V2, divide pelo NR. E a gente sabe, pessoal, pelo gráfico, e até no enunciado fala, né, que o volume V2 é 4 vezes o volume V1. Esse número a gente nem precisava para essa alternativa. A gente sabe, olhando o gráfico, que V2 é maior do que V1. Razoável isso para todos? Se V2 é maior do que V1, então a temperatura no ponto C vai ser maior do que a temperatura no ponto B. Por quê? Porque P2, N e R estão repetindo nas duas temperaturas. Você percebeu isso? A única diferença é o volume. Então, quem tiver, nesse caso, o volume maior, vai ter a temperatura maior. E como no ponto C o volume é maior, a temperatura no ponto C é maior. Por isso que o item B está errado. Porque ele fala que a energia interna do B é maior. Não, a energia do C já é maior que a do B. Tudo bem? Beleza? Deu para pegar a ideia? Show de bola. Mais um, então. Vamos para o item C. Item por item, hein? Vamos lá. Exercício bom é assim. Treina bastante coisa. Item C. O trabalho realizado pelo gás ao longo do processo ABC é igual a tanto. Pessoal, ABC, ó, já conversamos sobre isso lá no primeiro item. ABC é composto de duas transformações. AB e BC. Só que o trabalho do AB, a gente já conversou que vale zero, porque é uma transformação isovolumétrica. Então, resta a gente calcular quem? O trabalho do BC. Como a pressão é constante, eu posso fazer P vezes ΔV, né? Ou a área vai dar a mesma coisa, tudo bem? Quem é a pressão no BC? É P2. ΔV, pessoal, variação do volume. Final menos inicial. V2 menos V1. Concorda comigo? Beleza? Só que agora, pessoal, a gente vai reescrever esse trabalho utilizando as informações que o enunciado me deu. Porque ele falou, pessoal, que a P2, a segunda pressão, P2, vale 4 vezes P1. Isso está no seu enunciado. Então, no lugar do P2, ó, estou copiando aqui embaixo. No lugar do P2, 4 vezes P1. Concorda comigo? Volume. O volume V2, ele falou para a gente que é igual a 2V1. Tá aqui, ó, 2V1. O outro V1 você copia do mesmo jeito que ele está. Tudo bem? Agora, olha dentro do parênteses, pessoal. 2 bananas menos uma banana. Então, sobrou 4P1 fora do parênteses e 1V1 dentro. Concorda comigo? 4 vezes 1. Não, não faltei, não. Manu, tudo bem aí, Manu? Tá tudo perfeito, professor. Tá joia. Só mantém com o microfone desligado aí pra gente não ter nenhum probleminha, tá joia? Obrigado, querida. 4 vezes 1, 4. P1, V1. Que é exatamente o que está escrito na alternativa C. O trabalho do ABC, 4P1, V1. Tá aí resolvido. A alternativa C de Corinthians, Cocôzão, devendo o estádio até o fim da vida. Tá aí. Beleza, criançada? Tranquilidade? No item D, você precisaria usar a equação de Clapeyron, lá dos gases ideais, para o ponto A e para o ponto B, calcular a temperatura de cada uma e dividir uma pela outra, e não vai dar 1/8, né? Porque essa alternativa está errada. Eu não vou fazer aqui, porque a gente precisa... Já achou a alternativa certa, né?
Só estou te dando aí o passo a passo para você, se quiser treinar a alternativa D. Mas vamos seguir com outros exercícios aí. Pessoal, exercício assim, que cada alternativa pede uma coisa, é ótimo. Que ajuda a gente a treinar, recapitula conceitos do módulo anterior, aplica nesse. Coisa bacana e importante aí pra gente. Beleza? Tranquilidade? Show de bola, hein? Muito bem. Vamos seguir aqui no bate-papo, então. O que mandaram para mim? O Filipac mandou uma análise breve do exercício 7 da página 31. Análise breve. Vamos lá, então. Vamos lá, então. Análise breve. Vamos comentar aqui, então, pessoal. 7 da 31, Federal de Ouro Preto, também lá de Minas Gerais. Olha só. Na figura seguinte, é indicado um sistema termodinâmico com processo cíclico. É um ciclo fechado, tudo bem? O ciclo é constituído por duas curvas fechadas, a curvinha 1 e a curvinha 2. Então, ele separou o ciclo completo em dois ciclos menores. É correto afirmar que... Vamos lá. E o gráfico é PV, né? Então, já está do jeito que a gente precisa. Item A. Durante um ciclo completo, o sistema não realiza trabalho. Pessoal, é falso, né? No ciclo completo, página 31, tá bom, Gabi? Eu estou no exercício 7 da página 31, tá bom? Durante um ciclo completo, ele fala no item A que o sistema não realiza trabalho. É falso, pessoal. No ciclo completo, o que é zero é a variação da energia interna, tá bom? No ciclo fechado, o trabalho é igual à área. Então não tem como a área ser zero, né? Porque tem uma área ali que foi selecionada pelo gráfico. Concorda comigo? Então não tem como o trabalho ser zero. Tudo bem? Item B. O sistema realiza trabalho positivo na malha 1. Pessoal, olha o sentido da flecha na malha 1, só no pedacinho 1. O sentido da flecha no 1 está no anti-horário. Concorda comigo? E se é anti-horário, então o trabalho é negativo, pessoal. Não é trabalho positivo. Trabalho positivo ou negativo depende só do sentido da flechinha no ciclo, tá bom? Ciclo fechado, sentido horário, trabalho positivo. Ciclo fechado, sentido horário, trabalho negativo. Então, a alternativa B está errada. Tudo bem? Item C. O sistema libera calor na malha 2. Olha só, pessoal. Na malha 2, qual é o sentido da flecha? Na malha 2 é um sentido também Não, na malha 2 é sentido horário. Concorda comigo? Na malha 2 é um sentido horário. Então, olha só, eu vou anotar o passo a passo dessa alternativa aqui, porque ela já tem algum detalhezinho a mais. Ó. Eu estou no exercício 7. Danado. Da página 31. Estou no item C. O item C está falando que na malha 2, o calor é zero. É isso? Não, o sistema libera calor. Calor liberado. Então vamos analisar, pessoal. Na malha 2, a gente está vendo que o ciclo está no sentido horário. Todo mundo conseguiu enxergar isso? É pelo sentido das flechinhas. Se está no sentido horário, o trabalho é positivo. Tudo bem? Só que como é um ciclo fechado, eu sei, pegando só o ciclo 2, que a variação de energia interna é zero. Não importa se é um ciclinho, se é um ciclão, variação de energia interna é igual a zero. Expliquei isso para você no vídeo da aula de hoje. E também estava lá no slide da teoria. Então, se o ΔU é igual a zero, pessoal, vamos jogar aqui na primeira lei. Olha só. ΔU, variação de energia interna, igual a calor menos o trabalho. Essa é a primeira lei. Tudo bem? Então, o que eu vou fazer? No lugar do ΔU, eu coloco zero. Isso vai ser igual ao calor, que eu não sei, menos o trabalho, que eu também não sei. Eu não sei valores, mas eu sei sinais. Então, olha só. Se zero é igual a calor menos trabalho, passo menos trabalho para lá, ele passa positivo. Concorda comigo? Então, o calor é igual a trabalho. Então, em um ciclo fechado, pessoal, sempre o calor vai ser igual a trabalho. Então, agora avalie o sinal. A gente descobriu pelo sentido do ciclo que o trabalho é positivo. Como o calor é igual a trabalho, quer dizer que o calor também vai ser positivo. Concorda comigo? Calor positivo, pessoal, a gente aprendeu lá na calorimetria do bimestre passado e relembramos agora em termodinâmica.
Calor positivo é um calor absorvido. É absorvido. Calor negativo é que é calor liberado. Por isso que a alternativa C está errada. Tá bom? Não só por exclusão, mas também por exclusão, a gente chegou na alternativa D. Mas olha como a D realmente está certa e talvez fosse a alternativa mais fácil da gente ver. Ó. Durante um ciclo completo, a variação da energia interna é nula. Pessoal, isso a gente já sabe. Ciclo fechado, variação da energia interna é igual a zero. Realmente, a alternativa D de doidão. Muito bom exercício. Beleza? Tranquilidade? Pegamos a ideia? Show de bola. Vamos adiante aqui. A Ju mandou o exercício 3 da página 27. Vamos lá. Ah, esse exercício é bom também. Percebe, pessoal, que os 3 exercícios que foram selecionados hoje são desse esquema que eu falei. Cada alternativa pedindo uma coisa. Esse é o exercício para você treinar, viu? Faz exercício desse jeito que você vai pegar a ideia bem mais rapidamente. Tá bom? Vou compartilhar aqui para a gente analisar o passo a passo desse exercício. Vamos lá. Exercício 3 da página 27. Então vamos lá. Analisando o gráfico a seguir da transformação termodinâmica sofrida por um gás ideal entre 3 estados, identificados por 1, 2 e 3, é correto afirmar que a transformação é não sei o que, não sei o que lá. Então vamos lá. No alternativa A, pessoal, do mesmo jeito, a gente tem que avaliar alternativa por alternativa, não tem jeito. Porque cada alternativa pede uma coisa diferente, né? Alternativa A. Ele está falando que a transformação cíclica 1, 2, 3, 1, é um ciclo realmente, começa e termina no mesmo ponto, né? Ele ocorre com realização de trabalho positivo. Pessoal, lembra que a gente falou, o sinal do trabalho depende do sentido do ciclo, obedecendo os números que ele colocou. Do 1 para o 2, para o 3, para o 1, a gente está vendo que é um sentido anti-horário. Concorda comigo? Do 1, do 2 para o 3 para o 1 é anti-horário. Se é anti-horário, pessoal, o trabalho vai ser negativo. E o exercício está falando que o trabalho é positivo. Então o item A está errado. Beleza? Só lembrar do sentido da flechinha. Joinha, joinha. Item B, vamos lá. Do estado 2 para o estado 1, ela ocorre sem a variação de energia interna. Vamos lá, pessoal. Lembra que a gente já comentou. Energia interna só depende da temperatura. É a única dependência. Temperatura aumenta, energia interna aumenta, temperatura não muda, energia interna não muda, já conversamos sobre isso. Então, se do 2 para o 1 ocorre sem a variação de energia interna, quer dizer que do 2 para o 1 não pode mudar a temperatura. Do 2 para o 1, a temperatura deve ser constante. Será que ela é constante mesmo? Pessoal, é um gráfico de pressão por volume. Agora, olha aquela curvinha verde. Olha a curvinha verde. Tá vendo ali? Aquela. É uma hipérbole, né? É um gráfico assim que parece uma parábola, mas não é. Perceba, pessoal, que tem uma curvinha verde escrito TA, que está passando pelo estado 3. E tem uma curvinha verde escrito TB, que passa pelo estado 2 e pelo estado 1. Essas curvinhas, pessoal, são as isotermas. O que são as isotermas? São as curvas que mostram pontos que possuem a mesma temperatura. Ou seja, todo mundo que está em cima da curvinha de baixo, a TA, tem a mesma temperatura TA, que é um número. Todo mundo que está em cima da curvinha de cima, que é a TB, tem a mesma temperatura TB. E perceba que o ponto 2 e o ponto 1 estão em cima da mesma curva. Então, com certeza, eles têm a mesma temperatura. E se eles têm a mesma temperatura, a energia interna é a mesma e ela não muda. Então, a alternativa B está certa. Percebe, pessoal, que é um pensamento em cadeia. É um trenzinho de várias análises que você faz até chegar na resposta final. Então, o que a gente fez primeiro? Viu a curva. O ponto 2 e o ponto 1 está na mesma curvinha verde. Então, eles têm a mesma temperatura. Aí eu resgato o meu conceito de energia interna. Que energia interna só depende da temperatura. Então, se 1 e 2 têm a mesma temperatura,
eles têm a mesma energia interna. Então, realmente, do 2 para o 1, ocorre sem a variação de energia interna. A alternativa B está correta. Tá bom? Mas eu vou treinar as outras. Vamos ver o que as outras estão erradas. Rapidinho. Alternativa C. Do 1 para o 3, ela é isobárica. Pessoal, isso está certo, né? Do 1 para o 3, perceba que a pressão está constante. Então, é uma transformação isobárica. Mas ele fala que é com realização de trabalho motor. Pessoal, realizar o trabalho, ó, realizar trabalho, quer dizer que o trabalho ele é positivo. Positivo, tá? O trabalho realizado, o trabalho motor, é um trabalho positivo. E a gente viu que só é trabalho positivo quando acontece uma expansão, um aumento do volume. E do 1 para o 3, tem que obedecer a ordem que ele falou. Do 1 para o 3 ocorre uma compressão. A gente nem precisa saber valores para ver, né, pessoal? O volume do gás no ponto 1 é maior que o volume no ponto 3. Concorda comigo? Do 1 para o 3, então, ocorreu uma compressão. Se ocorreu uma compressão, o trabalho é negativo, é o chamado trabalho resistente, que não está de acordo com a alternativa C. Por isso que ela está errada. Beleza? Entender. Do 3 para o 2 é uma transformação isocórica. Tá certo, pessoal. Isocórica é volume constante. Olha lá, do 3 para o 2 dá para ver que é o mesmo volume. Mas ele fala que a variação de energia interna é igual a nula, e essa parte está errada. Do 3 para o 2, pessoal, perceba que ele muda de temperatura. Você percebe isso? Porque ele trocou de curvinha verde. Ele foi do TA para o TB. Se ele mudou a temperatura, ele também mudou a energia interna. Então, não está certo dizer que a variação da energia interna é nula, porque ela variou. Concorda comigo? Beleza? Na alternativa E. Cíclica, agora o ciclo completo. Ó. 1, 2, 3, 1 ocorre com aumento de energia interna. Já parou. Se é ciclo fechado, não aumenta e nem diminui a energia interna constante, variação igual a zero. Beleza? Tranquilo? Mais uma questão para você treinar item por item, hein? Cuidado com esses caras, hein, pessoal? Show de bola, gostei. Ótimas questões selecionadas por vocês hoje, hein? Show de bola. Pessoal, nós já estamos na nossa contagem regressiva, faltam menos de 9 minutos, mas ainda há tempo. Caso vocês queiram mandar algum outro exercício aí, fiquem à vontade, tá bom? Estou aguardando. Ô, professor, Pois não. o exercício 8 da página 31, a gente tem que usar aquela fórmula da primeira lei mesmo? Deixa eu ver aqui. Do 8 da 31. Deixa eu ver aqui. O diagrama PV para uma determinada amostra de gás está representado. O sistema é levado do A para o B, passando pelo C. Fornece a ele uma quantidade de calor igual a 100 calorias. Então, percebe que agora ele dá o valor do calor. E ele realiza um trabalho de 40. Beleza. Se por meio do percurso ADB o calor fornecido é 72, ele quer saber o trabalho. Então, realmente, a gente vai precisar analisar a equação da primeira lei. Não tem jeito, ΔU igual a Q menos tal, separando nos dois passos, né? Só que a gente pode também analisar o ciclo completo. Analisar A, C, B, D, para pegar a energia interna igual a zero, se for o caso, e analisar a partir disso, individualmente, cada transformação. Vai usar a equação da primeira lei, sim. Você quer que eu faça ou você precisava só dessa dúvida para entender? Só dessa dúvida mesmo, obrigado. Tudo bem. Qualquer coisa, manda um e-mail aí. Você ou os demais, se não ficou alguma coisa clara nesse exercício aí. O Carlão mandou aqui o 4 da página 30. Vamos lá, rapidinho aqui, que esse aqui vai dar um pouco mais longo, uma questão dissertativa. Vamos tentar resolver aqui, ou pelo menos indicar o passo a passo. Então, vamos lá, da Unifesp. Em um trocador de calor fechado por paredes diatérmicas, pessoal, diatérmica é a mesma coisa que a diabática, tá bom? Não troca calor com as paredes, tá? Inicialmente, o gás monoatômico, é um gás nobre, né? Monoatômico, uma molécula só, quietinha lá. Um átomo, né? Melhor dizendo. Ideal, então dá para usar a equação de Clapeyron. É resfriado, diminui a temperatura por um processo isocórico, volume constante, isovolumétrico. Depois disso,
ela tem o volume expandido, aumenta o volume através de um processo isobárico, pressão constante, como mostra o diagrama a seguir. Então percebe, pessoal, que ele escreveu em português o que está acontecendo com as transformações. De A para B, diminui a temperatura com o mesmo volume. De B para C, aumenta o volume com a mesma pressão. Beleza. Indique a variação da pressão e do volume em cada processo, no isocórico e no isobárico. E determine a relação entre a temperatura entre o A e o C. Bom, ele pede 500 coisas, então vamos lá. Vamos compartilhar aqui. Vamos tentar escrever o passo a passo. Estou no 4 da página 30. Possivelmente ele vai me cortar no meio do exercício, mas se for necessário eu encaminho para quem quiser aí o passo a passo do exercício, tá bom? Então olha o que ele quer no item A. Ele quer a variação da pressão e do volume nas duas transformações. Ele fala, no processo isocórico e no processo isobárico. Bom, algumas estão fáceis, né? Olha aqui, ó, do A para o B. Do A para o B é o isocórico, né? Então, a variação de volume é zero. Isso já veio de graça. Certo? Do A para o B é isocórico, variação de volume igual a zero. E qual é a variação de pressão? Bom, pessoal, ele foi do 3 para o 1, né? Então, o 1, que é a final, lembra disso, né? Variação é sempre a coisa final menos a coisa inicial. Então, a pressão final é 1, só que é 1 10 à quinta. Olha lá em cima, lá, que tem o 10 à quinta escrito lá no eixo. Cuidado com esse cara, hein? Você precisa carregar esse número. 1 10 à quinta é a pressão final, menos a pressão inicial, que é 3 10 à quinta. Certo? Uma banana menos 2 bananas, você ficou devendo 2 bananas, né? Menos 2 vezes 10 elevado a 5 Pascal. Essa é a variação de pressão no processo. Perfeito? Opa, o Pascal ficou ali em cima. Ah, tô com preguiça. Pronto, arrumou. Beleza. Do A para o B, já calculei as duas coisas. Variação do pressão e variação do volume. Faz a mesma coisa do B para o C. Isso você só vê pelo gráfico, tá? Quanto de pressão e quanto de volume mudou, veja só pelo gráfico. Não esquece que o volume está escrito em 10 elevado a menos 2 metros cúbicos. Você precisa carregar esse valor, tá bom? Para descobrir a temperatura no estado A e a temperatura no estado C, você vai fazer a equação dos gases ideais, PV igual a nRT. Vai fazer para cada ponto, tá bom? Porque você tem a pressão, você tem o volume do A e do C, pelos pontos no gráfico. Você sabe que é... Ele fala que é 1 mol? Não, o que ele quer? Peraí, me perdi. Ah, não, ele não quer o valor de cada temperatura, desculpa. Ele não quer o valor de cada temperatura, ele quer a relação entre as temperaturas. Quantas vezes a temperatura do A é maior que a temperatura do C? Então você vai fazer pivete. P1V1 dividido por T1 igual a P2V2 dividido por T2. Chama o ponto 1 como sendo o ponto A, o ponto 2 como sendo o ponto C, substitua pressão e volume de cada um pelos dados do gráfico, e aí você descobre TA dividido por TC. Tá bom? Você vai descobrir T1 dividido por T2, isolando no pivete. Tudo bem? Eu vou só indicar a resolução que o tempo já está acabando. Aí no item B, pessoal, ele pergunta a quantidade total de calor trocada em todo o processo. Aí você tem que usar a primeira lei. Aí a primeira lei não tem jeito. ΔU igual a Q menos trabalho. Certo? Só que perceba que ele quer entre o ABC. Então o que você vai fazer? ΔU do ABC, ΔU do ABC é igual a calor do ABC menos o trabalho do ABC. Tá bom? Ele quer o calor do ABC, perfeito? O trabalho, pessoal, você calcula separado. Trabalho do AB mais o trabalho do BC, como a gente comentou no exercício anterior. Perfeito? Deixa eu só ver, alguém me chamou no bate-papo. Aquele negócio que eu coloquei do 3 meios de NRT. Aquilo lá a gente não vai precisar nesse exercício, tá bom, Elian? Porque eu vou te explicar, olha aqui, ó. O trabalho do ABC, pessoal, você calcula nas duas etapas. O trabalho do AB vale 0, não tem variação do volume.
E o trabalho do BC faz um P delta V, tomando cuidado com os valores. Agora, a variação de energia interna do ABC vai ser zero. Por quê? Porque no item B, ou no item anterior, melhor dizendo, no item a gente descobre, por essa equação do pivete, que a temperatura do A é igual à temperatura do C. Precisa fazer essas contas. Então, se a temperatura inicial é igual à temperatura final, energia interna inicial é igual à final. Então, o delta é zero. Tá? Então, para fazer esse delta aqui do ABC, precisa terminar o item A fazendo a relação das temperaturas. Tá? Aí, como esse cara aqui vai dar zero, significa que o calor vai ser igual ao trabalho. Tá? E o trabalho você calculou pelas áreas. Tá? Não está resolvido, mas está indicado passo a passo. Quando vocês forem tentar esse exercício, quem ainda não fez, se alguma coisinha não enroscou algum número, me manda no e-mail, eu escrevo para vocês com mais calma, mas pelo menos já deixei o passo a passo aí indicado. Tá bom? Belezinha? Belezura? Crianças, nós já vamos encerrar, então. Beijos de luz, fiquem com Deus, se cuidem, tô com saudades, hein? #S2, amo vocês. Lavem a mão, hein? Até mais. Tchau, tchau.